Eu vou aqui acompanhar com com meu celular para ver como é que tá ficando. Ok. Ok. Eu vou fazer a pequena apresentação de você. Uhum. Falar primeiro em espanhol. Buenas noches Aham. para todos. Queremos darles la bienvenida a esta nueva charla del día de hoy, que va a tratar de las lesiones de la articulación sacroiliaca en equinos. Les pido por favor que vayan apagando sus cámaras y sus micrófonos para en contados instantes darle paso a la doctora Bruna. Boa noite, pessoal, para todos. Esta noite temos o enorme prazer de contar com Bruna Fonseca. Bruna é professora do Departamento de Veterinária da UFB, na área de cirurgia de grandes animais, graduada em Medicina Veterinária pela UFB. Residência em cirurgia de grandes animais na FMBC, Unesp, Botucatu. Mestrado e doutorado em cirurgia veterinária pela FMBC, Unesp, Botucatu. Fundadora e coordenadora da Axial, é especializada em atendimentos clínicos e pesquisas em coluna vertebral equina. Dentro da Axial, se encontra nos projetos Axial Júnior, voltada para o estudo e pesquisa do aparelho locomotor para alunos da graduação em Medicina Veterinária, e o CORE, Congresso de Ortopedia e Reabilitação de Equinos. Seja bem-vinda, doutora. Boa noite. Você pode Boa começar noite. quando você quer. Ótimo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de poder estar falando com vocês. E me desculpem, porque não falo o espanhol, no máximo um portunhol. Alguns de vocês a gente já se encontrou aqui, lá no Checkmate, né? Então é um prazer revê-los. E aí, qualquer dúvida, é só vocês irem falando que eu vou respondendo as perguntas ou repito, tá? Bom, hoje, né, eu gostaria de falar com vocês aqui sobre as lesões de articulação sacroiliaca, né? Como a Maria Fernanda falou, eu trabalho bastante com coluna, já fazem 16 ou 17 anos que eu trabalho com coluna, e tudo começou na Unesp, na minha residência, mestrado e doutorado. Então, eu vou contar um pouco para vocês aqui da minha experiência pessoal, é claro, e também do que a gente tem de pesquisas, de raciocínio em cima das lesões sacroiliacas, que embora sejam lesões frequentes e famosas, né, do equino, ela ainda a gente tem muita falta de diagnóstico, tá certo? Então, começando aqui, falar um pouquinho sobre as lesões sacroiliacas. Quando a gente pensa, né, nas lesões sacroiliacas, elas têm grande importância, tá? Grande importância no equino atleta, não tem como negar, porque elas fazem a conexão da pelve com a coluna, né? A pelve com a coluna toracolombar, que vai ser responsável por duas coisas: transmissão de energia, e dois, posicionamento dos membros. Então, a saúde da articulação sacroiliaca e a sua estabilidade, ela é fundamental para posicionamento dos membros e, consequentemente, performance. Tá? Então, toda a força de impulso gerada pelo cavalo vem dos membros pélvicos e ela é transmitida para a coluna e, consequentemente, para membros torácicos pela articulação sacroiliaca. Opa. Embora seja de grande importância, o diagnóstico, né? Vocês estão conseguindo ver até tá aqui. O diagnóstico ele é Tá tudo bom. difícil, é ótimo. O acesso não é fácil a essas estruturas, tá certo? Muitas vezes o diagnóstico ele é medicamentoso, né? A gente não é todo mundo que faz o diagnóstico, principalmente porque muitas vezes demanda
o exame transretal do equino e não é algo que todo veterinário se sinta confortável, tá certo? Então, muitas vezes feito, o diagnóstico feito, de medicamentoso, infiltra a articulação e vê, né, o que acontece, ou por exclusão, não é? Claudicações em membros pélvicos, vai fazendo a exclusão, não encontra a fonte da claudicação e aí acaba caindo na articulação sacroiliaca. Bom, para dar continuidade ou para começar a nossa conversa sobre a articulação, não tem como nós fugirmos, né, da anatomia. Lembrar um pouco, né, relembrar, para quem já conhece, rever a anatomia dessa articulação. Como eu disse, a sacroiliaca, ela articula a coluna com a pelve e transfere as forças dos membros pélvicos para a coluna. Então, ela suporta uma carga de forças muito alta. E essa articulação, ela é formada por duas superfícies planas, né? Uma superfície vem da asa do sacro e a outra superfície articular da asa do ilho. Então, porção dorsal da asa do sacro e porção ventral da asa do ilho. E aí forma uma articulação sinovial não convencional. E por que não convencional? Porque a cartilagem na superfície sacral ela é hialina, assim como as demais articulações sinoviais no corpo do cavalo. No entanto, a superfície ilíaca ela é formada por fibrocartilagem. Então, aqui olhando, né, na porção ventral, nós temos a articulação, deixa eu pôr aqui o planador laser. Aqui a articulação, as duas articulações sacroiliacas, então a asa do sacro se articulando com a face ventral do ilho, e a face articular é essa, né? A gente vê a cartilagem, essa aqui é a face do sacro, com cartilagem hialina da articulação sacroiliaca. Bom, um outro detalhe que a gente precisa saber da articulação sacroiliaca e que a gente vai falar um pouco mais sobre ela adiante é a inclinação. Então, aqui nós temos, né, o osso ilho, o osso sacro, e se nós apagarmos aqui um osso ilho, a gente consegue ver a articulação sacroiliaca. Tá? A gente consegue ver ela aqui e ela tem uma inclinação de 30 graus com horizontal. Tá? 30 graus. E isso é um detalhe importante, ela não é horizontal, ela tem essa pequena inclinação, e isso vai ser muito importante quando a gente for pensar na biomecânica dessa articulação. Né? Então, aqui mostrando mais uma vez a articulação sacroiliaca, essa peça aqui é de uma tese, né, de mestrado aqui da USP de São Paulo, onde a gente consegue ver muito bem o sacro, né, a asa do sacro, que faz duas articulações, uma delas é a sacroiliaca e outra delas é a intertransversa. Então, muitas vezes também essa intertransversa, a gente precisa saber que ela fica próxima à sacroiliaca, porque acontece muito de errar e fazer o exame em vez de ultrassom transretal da articulação sacroiliaca da intertransversa. Elas são muito próximas, então é plausível de errar. Então, nós podemos errar. Então, aqui é a articulação sacroiliaca. E essa articulação, ela é sustentada por uma série, né? Uma série de... Tem alguém com o microfone ligado, estou me ouvindo aqui. Uma série de ligamentos, né? Então, aqui a gente vai ter os principais. O ligamento sacroiliaco ventral, né? Que se une à cápsula articular, aqui ventralmente. Ligamento sacroiliaco dorsal. Opa, perdão. Ligamento sacroiliaco dorsal, né, na porção dorsal, que liga o túber sacral ao sacro, né, e nós vamos ter duas porções, e a gente vai ter o dorsal, porção dorsal, e o porção lateral, tá? Ele vai se dividir em duas porções. Então, aqui nós temos os dois ligamentos, o ligamento sacroiliaco porção dorsal, ligamento sacroiliaco dorsal, porção dorsal, e ligamento sacroiliaco dorsal, porção lateral.
Então, a gente tem uma divisão e ele também se une. Eu vou mostrar novamente aqui para vocês, fazer essa imagem, desenhar elas um pouco mais em detalhe. Então, aqui a gente vai ter ligamento sacroiliaco dorsal, dorsal, porção dorsal, certo? Que vai ser esse ligamento que sai do túber sacral e vai até os processos espinhosos do sacro, tá? Bem fibroso. E a gente tem o ligamento sacroiliaco ventral, na porção ventral da articulação se unindo à cápsula articular, e um importante ligamento também, que eu não tinha falado, que é o ligamento sacroiliaco interósseo, tá? Que vai ligar a porção ventral do ilho, então aqui é a asa do ilho, e aqui é a asa do sacro, que vai ligar e manter a sacroiliaca em suspensão, tá certo? Aqui num outro esquema, né, do artigo do Van Wesson, onde a gente consegue ver, então aqui, ligamento sacroiliaco dorsal, porção dorsal, ligamento sacroiliaco dorsal, porção lateral, é uma fibra, uma face, né, um feixe de fibras, e que, se a gente pensar que os processos transversos do sacro estão aqui, nós temos que esse ligamento sacroiliaco dorsal, porção lateral, na verdade, ele vem do túber sacral até o sacro, e do sacro para baixo, né, do sacro para o ilho, é o ligamento sacro isquiático ou ligamento sacro tuberal. Os dois nomes são reconhecidos na nome, né? A gente pode usar qualquer um dos dois, tá certo? Então, esses são os principais ligamentos que estabilizam e são de grande importância para o equino, para a estabilidade da articulação sacroiliaca. Então, a gente vai ter aqui também alguns detalhes do ligamento, isso aqui também é do artigo, né, do Van Wesson, onde a gente tem aqui túber sacral. Então, vamos ter aqui, vou pôr no iPad aqui. O túber sacral, ele vem aqui, túber sacral do ilho. Dele partem duas porções, então ligamento sacroiliaco dorsal, porção dorsal, né, mais funicular, e ligamento sacroiliaco dorsal, porção lateral, na forma de lâmina, certo? Nesse corte aqui a gente consegue ver. Nessa imagem a gente consegue ver um corte, né, foi feito um corte aqui, removida a parte em cima do túber sacral, onde a gente consegue ver o ligamento sacroiliaco dorsal, porção dorsal, como ele tem esse formato em cima do túber sacral. E é importante entender esse formato para entender depois o exame ultrassonográfico dessas estruturas. Tá? Além disso, além de ligamentos, a gente tem a estabilização da articulação sacroiliaca, que é importante a gente saber da estabilidade, porque muitos dos problemas articulares, e isso inclui a articulação sacroiliaca, provém de uma redução da estabilidade dessa articulação. Então, visto isso, nós temos os músculos, que são principalmente estabilizadores, né? Não temos grandes movimentos na sacroiliaca, e mantém os limites dela, os movimentos, no limite fisiológico. E aí a gente pode rever os principais músculos da pelve, do equino. Bom, a gente pode ver aqui, vamos desenhar aqui alguns deles. Os principais músculos. Músculo glúteo femoral, superficial, músculo tensor da face lata, nesse primeiro corte aqui, tensor da face lata, tensor da face lata, glúteo superficial, glúteo femoral,
bíceps femoral, a gente tem aqui as duas cabeças do bíceps femoral, e aí quando a gente aprofunda, a gente consegue ver outros grupos musculares aqui nessa imagem. Glúteo profundo. Oi? Não tá entrando? Na Desculpa. tela dos músculos. Não mudou. Tudo bem, desculpa. Eu vou voltar aqui. Obrigada. Agora que eu vi que não mudou, você me desculpa, viu, Fernanda? Vou voltar tudo aqui. Não problema. Não, temos não tempo. Problema. Mas... Atrasou aqui, ó. Só um minutinho. Bom, eu vou mostrar aqui na próxima, então, vamos ver. E aqui eu queria falar um pouco mais sobre os músculos, né, na sua ação sobre a articulação sacroiliaca, que vai depender da sua localização, se o animal está parado ou em movimento, isso é muito importante, os músculos vão ter funções diferentes se eles estão parados, se o cavalo está parado, ou se está em movimento, e também da fase, muitas vezes da fase do movimento. Então vamos voltar aqui, agora sim, fazer aqui, agora sim, tá? A transição. Agora sim, tá ótimo. Agora sim. Os músculos mais importantes são os que ligam diretamente ao sacro, né? Então, os diretamente ligados ao sacro são o músculo glúteo femoral, o músculo glúteo médio, que eu vou mostrar na próxima, né? Mas a gente tem aqui tensor da face lata, né? Que se liga no tubercoxal, tensor da face lata. Ligando também na pelve, nós vamos ter bíceps femoral. Bíceps femoral. Eu falei também do glúteo superficial, embora esteja aqui, ele tem ação mais na articulação coxo-femoral. No próximo desenho aqui nós vamos ter, já está aqui em azul, o músculo glúteo médio com grande ação, porque ele se insere nos processos espinhosos do sacro e também aqui na coxa femoral, então o movimento do membro afetando diretamente aqui o sacro, novamente o glúteo femoral, com grande ação nas estruturas da pelve, na articulação sacroiliaca. Nós vamos ter do quadríceps o que mais age sobre a articulação reto-femoral, que é biarticular, tá? Então também tem ação na estabilização em relação ao membro, quando a gente pensa com o membro sendo o elemento fixo, tá? E por último, na última camada, nós temos novamente aqui o glúteo médio, que ele vem desde a face tóraco-lombar, aqui mais ou menos em L2, se insere nos processos espinhosos de S2 e S3, tá? E depois aqui no trocânter maior do fêmur. Tá? São os principais. Ainda aqui, caudalmente, a gente vai ter o semitendinoso. O semitendinoso, ele tem uma inserção também no último processo espinhoso sacral, em S5. Então, ele tem mais influência na sacroiliaca do que o semimembranoso, que é um músculo que está ligado somente ao tubo isquiático. Além disso, a gente não pode deixar de levar em consideração os músculos sublombares. Então, aqui, né, um cavalo cortado, a gente tem aqui a coluna vertebral, aqui a linha sacro e coluna vertebral, e nós vamos ter alguns grupos musculares aqui, mais medialmente. Vou colocar de outra cor. Medialmente. Opa. O músculo psoas menor, tá? Psoas menor, ele é mais medial, psoas menor. Se inserir na tuberosidade do filho, nós vamos ter o músculo psoas maior, que junto com o músculo ilíaco, aqui na porção lateral e na porção medial,
vão se inserir no trocânter menor do fêmur, formando o músculo ilho-psoas. E esses também têm influência na estabilidade e no controle da movimentação da articulação sacroiliaca. Então, quando nós pensamos em grupamentos musculares, nós pensamos que eles são responsáveis pela estabilidade da sacroiliaca. E eles são, obviamente, inervados pelo plexo lombosacro. A gente vai encontrar cavalos que acabam tendo secundariamente lesões da articulação sacroiliaca por instabilidade muscular, que pode vir muitas vezes de lesões nervosas, não é incomum, tá? As lesões nervosas em equinos, principalmente em animais muito musculosos. Aqui no Brasil, para mim, os quartos de milha tem muito problema, principalmente de nervo femoral. Então, nervo femoral. Então, os primeiros aqui, ramo do nervo femoral, que sai de L3, L4, L5. Isso acontece muita compressão entre os músculos psoas, menor e maior, um quarto de milha de corrida e de 3 tambores. O nervo obturador, que vai inervar os músculos adutores, né? Não falei aqui, vou falar mais para frente na biomecânica sobre os músculos adutores, eles são muito importantes, a maioria deles se insere no pubis, né? Pubis ou pequenas inserções no ilho, no isquio. Então, eles vão dar estabilidade em relação do membro com o pelve. E o maior deles, o nervo isquiático, que vem de L5, mas os principais ramos são L6, S1 e S2, e o ramo mais lesionado, L6. Tá? É o ramo mais comumente lesionado do plexo lombosacro, porque fica na articulação lombosacra, que é a articulação de maior mobilidade da coluna toracolombar do equino, e aí a gente vai ter uma redução do impulso nervoso, né, a redução da inervação e dos músculos inervados por ele, que são glúteo femoral, bíceps femoral, semimembranoso e semitendinoso. Além disso, é importante a gente saber a parte vascular, né, da pelve, porque a gente vai utilizar como guia, tá? Como guia. Então, aqui mostrando para vocês, a gente tem as principais, então a aorta se divide em artéria ilíaca interna e externa, e a ilíaca interna se divide em vários ramos, sendo que os nossos, que a gente deve guardar, que vai utilizar na nossa ultrassonografia, nervo gluteal cranial e gluteal caudal. O nervo gluteal cranial, ele passa imediatamente ventral à articulação sacroiliaca. Então, quando a gente fizer a imagem ultrassonográfica da articulação, a gente precisa ver a artéria gluteal cranial. E a outra artéria de importância é a artéria gluteal caudal, que passa exatamente ventral aos forames ventrais do sacro. E quando a gente for falar sobre a infiltração sacroiliaca na abordagem caudal, é essa artéria que a gente precisa tomar cuidado, tá? Que vai estar próxima ao local de infiltração. Então, só relembrando a anatomia para a gente poder entender mais para frente as imagens, o diagnóstico por imagem, principalmente. Bom, então, vista a anatomia, né? Se tiverem alguma dúvida, podem falar. Não sei se tem alguma dúvida no chat, mas se quiser, podem falar. Vou passar agora para a parte de anatomia funcional e biomecânica. Bom, primeiro, que eu gostaria de falar da articulação sacroiliaca é que ela, diferentemente, né, diferente das articulações do cavalo, que são a principal força, as forças de compressão, a articulação sacroiliaca, a principal força a qual ela é submetida são as forças de cisalhamento. Né? Então, a articulação lombosacra, ela
nunca não sofre compressão. O que seria compressão? São forças de uma superfície articular contra outra, como acontece na maioria, no boleto, joelho, né, essas articulações. Ela não sofre esse tipo de força. Ela sofre forças de cisalhamento. Então, movimentação das superfícies articulares uma em relação à outra. Então, uma vem para um lado, a outra vem para o outro lado, e isso é a força de cisalhamento. E por que ela não sofre compressão? Porque os ligamentos sacroiliacos mantêm essa articulação como se fosse em suspensão. Então, a presença dos ligamentos sacroiliacos, eles não permitem que haja força de compressão sobre a articulação sacroiliaca. No entanto, permitem as forças de cisalhamento da força. Então, ilho para um lado, sacro para o outro, nos diversos planos, nos eixos anatômicos. Tá? E como eu disse, né, falando um pouquinho da anatomia funcional, como eu já falei, a articulação sacroiliaca, ela tem uma inclinação de 30 graus com horizontal, 30 graus com horizontal, e isso faz com que o principal movimento que ela realize, né, no plano, no eixo, no plano mediano, seja de flexão e extensão, mas principalmente a flexão. A extensão não é um grande movimento dessa articulação, e sim a flexão, até porque ela acompanha a flexão da articulação lombosacra. E quando ela faz esse movimento de flexão, a gente vai colocar o estresse biomecânico, principal ponto de apoio, nas bordas caudais da articulação. E isso nos diz o quê? Primeiro, que a maior parte das proliferações vão ser nessas regiões, a maior parte da proliferação vai ser aqui nessa região, né? O que é bom porque a gente consegue examinar com a ultrassonografia. Então, sempre que a gente pensa nas alterações ultrassonográficas, nós precisamos levar em consideração que provavelmente é um fator é fidedigno a dor do animal, a proliferação que a gente vê no ultrassom. Embora seja de uma região muito pequena, a gente consegue fazer associação entre a imagem e a clínica. Então, falando dos principais movimentos da articulação sacroiliaca, a gente vai ter a flexão e a extensão, que nós também podemos chamar, né, como ela acompanha a sacroilia, a lombosacra, a gente pode chamar de flexão e extensão, mas também podemos chamar de nutação e contranutação. O que seria? A nutação referente à flexão e a contranutação referente à extensão. Esses movimentos são associados a movimentos de pelve, tá? E a quantidade de movimento que a sacroiliaca realiza é apenas de 1 grau. Então, a gente vai ver como ela movimenta pouco. Então, apenas 1 grau de flexão e extensão. Então, aqui nessa imagem, né, até fiz um pouco exagerado, com o eixo de rotação na borda caudal da articulação sacroiliaca, nós vamos ter flexão ou nutação e extensão ou contranutação. Tá? As duas terminologias estão corretas. Outro movimento da articulação sacroiliaca é a lateroflexão, né? Sempre vamos considerar a pelve em relação à coluna. A coluna é sempre considerada como o eixo fixo. E também o cavalo só realiza 1 grau de movimento da articulação sacroiliaca. Então, aqui olhando, né, a pelve com o sacro dorsal, nós conseguimos ver aqui movimento lateroflexão para a direita e lateroflexão para a esquerda. Então, esses são os movimentos laterais. Lateroflexão para a direita, lateroflexão
para a esquerda. E, por último, a rotação é o movimento que a articulação sacroiliaca mais realiza, tá? É o maior grau de rotação, é 2 graus, mas realmente também não é uma grande movimentação, né? E aí, a rotação, novamente, é da pelve em relação à coluna, rotação à esquerda e rotação à direita. Então, esses são os principais movimentos, e esse tipo de movimento de rotação no eixo é que causam as forças de cisalhamento na articulação sacroiliaca. E quando a gente pensa no movimento muscular, né, lembrando os principais grupos musculares aqui do equino, que a gente já falou, então o longuíssimo dorsal ele também tem ação, porque o longuíssimo dorsal ele se insere na asa do ilho, e quando ele se contrai, ele causa uma contranutação da pelve. Glúteo médio, também vem desde a lombar caudal, se insere no ilho, no sacro e na tuberosidade, e na trocânter maior do fêmur. O complexo glúteo bíceps, né, no cavalo formado pelo glúteo femoral mais bíceps femoral, né, o glúteo femoral vem desde do processo espinhoso 4, né, da quarta vértebra sacral até o ligamento lateral da patela, e o bíceps femoral que vem do isquio, osso isquio, e se insere em fêmur e tíbia. Lembrando dos sublombares, psoas maior, psoas menor, psoas maior junto com o ilíaco formando o ilho psoas, e psoas menor que se insere diretamente na pelve. E o reto femoral, que liga a patela ao corpo do ilho. Né? Não se esquecendo também de semitendinoso, que liga o sacro, novamente, ele tem uma inserção no quinto processo espinhoso sacral, se liga na tuberosidade isquiática e na tíbia, na porção proximal da tíbia, e o submembranoso, que vem, inclusive, auxiliando os adutores, se inserindo na porção médio-distal do fêmur. E antes de falar sobre como esses músculos estabilizam a articulação sacroiliaca, eu gostaria de relembrar com vocês, fazer uma revisão sobre os tipos de contração. Então, a gente tem, né, na imagem de cima, o músculo numa posição neutra, e esse músculo pode fazer 3 tipos de contração. A contração concêntrica, que é quando o tamanho do músculo reduz, tem uma redução no tamanho das fibras. A contração excêntrica, que acompanha o alongamento das fibras, e a contração isométrica, que mantém do mesmo tamanho. E quando a gente pensa em movimento dos membros, tanto a isométrica quanto a excêntrica são as responsáveis pela estabilidade. Mas principalmente em movimentos de alta velocidade, nós vamos ter a contração excêntrica da musculatura como um grande contribuinte na estabilidade da articulação sacroiliaca. Então, aqui, nós temos um exemplo de um cavalo, né? Vou mudar para o iPad aqui, realizando uma explosão, se movimentando para frente, então ele está fazendo deslocamento, nesse momento ele está fazendo deslocamento de massa cranialmente, né? E para se deslocar cranialmente, ele tem que ativar concentricamente, contrair a musculatura concêntrica dos posteriores e coxa. Então a gente vai contrair aqui glúteo médio, semitendinoso, glúteo femoral, semimembranoso e bíceps femoral. Só que não são eles os músculos importantes para a estabilidade da sacroiliaca. Animais que trabalham com grande impulso, os músculos mais importantes para a estabilidade da sacroiliaca são os músculos que vão fazer a contração excêntrica, que é evitar o movimento excessivo do membro, que são maior músculo ilíaco, em pessoas, músculo menor, e músculo reto femoral. Então,
os animais, quando estão fazendo esse movimento, esses são os músculos responsáveis pela estabilidade da articulação sacroiliaca, da pelve de uma maneira geral. Tá? E isso acontece tanto no momento de explosão, como, por exemplo, esse cavalo quarto de milha, como num cavalo de salto. Então, aqui a ideia é a mesma. Embora os músculos que façam o cavalo saltar sejam os de propulsão, que novamente, glúteo médio, os músculos de propulsão, longuíssimo dorsal, glúteo femoral, opa, deixa eu fazer aqui de amarelo. Glúteo femoral, bíceps femoral, semimembranoso, deixa eu botar outra cor aqui. Opa. Vou fazer de outra cor, senão não vai ficar feio aqui. Semitendinoso e semimembranoso. Esses são os responsáveis pela impulsão, mas nesse momento exato, quem está estabilizando a sacroiliaca são os músculos que são craniais, os músculos craniais da coxa. Lembra que eu falei? Reto femoral, grupo ilio-psoas, então formado por psoas maior e músculo ilíaco, e também músculo psoas menor. Então são eles que estabilizam. São animais de salto com lesão sacroiliaca, vale a pena pesquisar se há alguma fraqueza, encurtamento, hipertonicidade ou hipotonicidade nesses grupamentos musculares. Né? Nesse momento, ao contrário, quando o animal está levando ou quando está fazendo a frenagem, né, por exemplo, animais de laço, animais de rédeas, animais da raça crioula que também esbarram, no momento do esbarro, né, no avanço do membro, os responsáveis pela estabilidade da pelve em relação à coluna e, consequentemente, da articulação sacroiliaca são os posteriores. Glúteo médio. Opa. Glúteo femoral. Semitendinoso. Semimembranoso. E bíceps femoral. Né? Então, por isso que normalmente os animais que trabalham com esbarro, eles tendem a ter esses músculos doloridos, muitas vezes encurtados, e tudo isso pode levar não só a uma lesão da articulação sacroiliaca, como da coxa femoral. Então, muito importante prestar atenção nesses animais, nesses grupamentos musculares. Então, sempre que a gente vê um animal com a lesão na articulação sacroiliaca, nós precisamos prestar atenção nesses grupamentos musculares. Além disso, né, nós temos os músculos adutores e abdutores do membro pélvico, e são eles. Semimembranoso, ele ajuda na adução, ele tem uma função na adução. Os adutores, e aí entram adutores, grácil, pectíneo, tá? E sertório. O ilio-psoas, que também tem uma inserção medial, também ajuda. E dos abdutores, glúteo superficial, embora ele tenha a função mais de flexão da coxa femoral, mas ele também auxilia na abdução. Glúteo médio e o glúteo profundo, que é esse sim um músculo especializado na abdução do membro pélvico. Então, aqui mostrando um exemplo de um cavalo de direção, realizando esse movimento. Os cavalos de apartação sacroiliaca e lesões sacroiliacas agudas foram as únicas que eu atendi. Então, a gente vê que quando esse animal ele vai se deslocar, começou a se deslocar para cá. Para se deslocar para cá, ele vai
trazer o membro pélvico direito para cá, né? Então a força vai estar em cima desse membro pélvico, e para trazer esse membro pélvico para medial, ele vai fazer uma ativação dos adutores e semimembranoso. Então aqui adutores e semimembranoso vão estar fazendo contração concêntrica, enquanto para manter a estabilidade da articulação coxofemoral e da relação pelve-coluna, os principais vão ser glúteo médio. A gente consegue ver como ele está aparente nesse cavalo, né? Só que numa contração excêntrica, principalmente glúteo médio e glúteo profundo, os principais, mantendo. Então, qualquer lesões nesses músculos ou falha deles, como, por exemplo, por lesões de nervo ciático, esquiático, vão causar instabilidade na articulação sacroiliaca. Tá? Então, é muito importante a gente saber quais os músculos que fazem esses movimentos. Isso é verdade também para os animais de adestramento, né? Não é incomum as lesões sacroiliacas nos animais de adestramento. Então, ele vai utilizar os adutores para movimentar, os abdutores para movimentar a perna. No entanto, ele usa os adutores para estabilizar o membro e a pelve. Então, os adutores, adutor, pectíneo, né? Pectíneo, grácil, que vai até a sínfise, próximo à sínfise do pubis, grácil, e o sartório, que vai até a face ilíaca. O sartório ele não tem inserção na pelve. Né? Partimos, então, vendo um pouco da biomecânica para o nosso exame clínico. O nosso exame clínico ele vai se basear nesse conhecimento de anatomia e de biomecânica. Sempre que a gente faz o exame clínico, ele é fundamental, então não se basear só nas técnicas de diagnóstico por imagem, então fazer o exame clínico, porque, né, a pelve ela é formada por diversas estruturas, assim como todo aparelho locomotor, e a gente precisa levar todas em consideração durante o nosso exame. São formadas por ossos, músculos, ligamentos, nervos e vasos, e tudo isso deve ser levado em consideração no nosso exame clínico, composto por exame físico e técnicas de diagnóstico por imagem. E quando a gente for examinar a articulação sacroiliaca, né, a gente precisa responder essas 4 perguntas. Primeiro, o animal apresenta dor pélvica, a dor vem da pelve ou vem do membro? É importante a gente já não colocar toda a culpa sempre nas estruturas pélvicas, em especial a sacroiliaca, né, quando pode ser problemas de membro, principalmente coxofemoral, que tem grande relação com a articulação, as lesões coxofemorais com as sacroiliacas. E qual o local da dor? E aí, nesse exame, quando a gente for responder essa, a gente tem que chegar que a causa da dor é a articulação sacroiliaca. Tá? Temos que o local de dor é a articulação sacroiliaca. Nós precisamos chegar nessa conclusão com o nosso exame físico. E aí, nosso exame físico vai se iniciar com a anamnese, é muito importante, né, saber o temperamento do animal, isso para tudo. Quando a gente vai examinar a coluna, é importante conhecer o temperamento desse cavalo, para saber as reações, o que esperar das reações dele. A modalidade esportiva, algumas modalidades esportivas tendem a lesionar mais a articulação sacroiliaca, por exemplo, animais de adestramento, principalmente os de alta performance, porque o cavalo de adestramento, quanto mais evoluído no seu treinamento, mais ele desloca o centro de massa caudalmente, sobrecarregando pelve e membros pélvicos. Outras modalidades, como rédeas, né, ou cavalos da raça crioula, que fazem esbarrada, animais de laço, de bezerro, corte de milha também. Animais de salto, normalmente secundárias a lesões de articulação coxofemoral. Tempo de evolução e tratamentos realizados, então há quanto tempo? Já foi infiltrado, já foi feito quiropraxia, acupuntura, anti-inflamatório. Não funcionou, a gente precisa saber. Se o animal apresenta alguns comportamentos, ele manca, mas não tem diagnóstico do local, se o animal escoiceia, se ele sente o trabalho, toca os pés nos obstáculos, o animal de salto,
Vou mostrar mais alguns movimentos aqui no exame dinâmico. Traumas, né, quedas, já atendi animais com lesão sacroiliaca que começaram por traumas, lesão dos ligamentos sacroiliacos, instabilidade da articulação sacroiliaca devido a desmite dos ligamentos. Claudicações anteriores, para ver todo o histórico de claudicação desse animal. E histórico de casqueamento, ferrageamento. Nós sabemos que pequenas alterações no eixo, né, no pé, causam grandes alterações de movimento na região da pelve, de coxo femoral e de sacroiliaca. Então, 1 grau de alteração de mobilidade pode causar até 2,5 centímetros de movimentação anormal ou de força de movimentação anormal na coxa femoral e na sacroiliaca do cavalo. Então, nós partimos para a inspeção, para avaliar a parte muscular, de estabilidade muscular do cavalo, nas diversas vistas. Então, aqui olhando lateral, caudal, eu gosto dessa vista dorsal, se eu não tiver um banquinho para subir, eu faço essa vista meio oblíqua, um pouco oblíqua. Então, aqui nós vamos avaliar a simetria muscular, né, as tuberosidades, está tudo aqui, principalmente a tuberosidade sacral, quando se diz respeito à articulação sacroiliaca, se essa tuberosidade sacral ela está simétrica, né? E cobertura muscular, a gente consegue ver glúteo médio, né, em alguns animais com mais clareza do que outros, a gente consegue ver tensor da face lata, os principais aqui, glúteo femoral. Então, a gente vai avaliando o cavalo e vendo esses desenhos musculares semitendinoso, né? De lado, de costas e de cima. De cima, muito bom para ver simetria de glúteo, né, de glúteo médio. É bem importante essa vista, ela ajuda bastante. De costas também, a gente vê que em alguns animais fica até mais fácil de ver. Quem trabalha com cavalos de corrida, puro sangue, é muito fácil localizar a musculatura externamente. Então, a gente tem aqui glúteo médio, glúteo femoral, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso. Né? Na figura aqui da direita também, glúteo médio, glúteo femoral, bíceps, semitendinoso, semimembranoso, e aqui a gente ainda consegue ver o desenho dos adutores. Tá? O desnível da tuberosidade sacral, ela é sempre importante de ser avaliada, e aí a gente precisa saber o que está errado, se é o que está alto ou é o que está baixo, tá? E a gente vai conseguir isso vendo, deixa eu passar aqui para o iPad, qual que está errado? O que está alto ou o que está baixo? Qual que é o que está com problema? Bom, depende, né? O túber sacral, ele tem exatamente a mesma altura do segundo processo espinhoso do sacro. Então, nós vamos medir essa altura com a altura do processo espinhoso sacral. Estando alto ou estando baixo em relação ao processo espinhoso sacral, segundo processo espinhoso, esse é o lado que está com problema. Tá? Também, uma outra queixa que acontece com certa frequência é posicionamento de cauda. Muitas vezes, com o animal parado, a gente já consegue identificar uma lateralização da cauda. Muitas vezes, por uma fixação do sacro de maneira lateral, tá? Isso pode acontecer pela contração muscular. O cavalo, ele tem muita força nos músculos, né? E ele consegue, inclusive, se fraturar, então ele consegue fazer um deslocamento do osso sacro. Na palpação, né, eu gosto de palpar a musculatura para ver se tem dor. A gente sabe que a dor sacroiliaca, ela irradia em diferentes grupos musculares, né, principalmente nos grupos musculares que se inserem no osso sacro. E nesses grupos musculares que se inserem no osso sacro, a gente vai, os principais, aqui, nós vamos ter o glúteo médio, que está encoberto, então, face glútea, então, glúteo médio.
Se a gente pegar o sacro, vou desenhar aqui, opa, mudar a cor, desenhar o sacro, mais ou menos, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto processo espinhoso do sacro. Vamos fingir que isso aqui é o sacro. Tem o glúteo médio se insere nos processos espinhosos. Opa, tá errado isso aqui. Isso aqui é o primeiro, é o processo espinhoso número 1. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro processo espinhoso, ele fica encoberto pelo tuber sacral, e aí a gente tem o glúteo médio que se insere em 2 e 3, nos processos espinhosos 2 e 3, tá? Na verdade, principalmente no segundo. O glúteo femoral, está aqui, ele se insere, ele sim, no 3 e no 4. Então, aqui é glúteo femoral. E o semitendinoso, tá vindo aqui por trás, semitendinoso, que se insere no quinto processo espinhoso do sacro. Semitendinoso. Então, esses músculos são os que mais refletem a dor. E isso também ocorre em humano. O humano também pode ter a dor reflexa da sacroiliaca, tanto no glúteo médio, tá? No caso não tem o glúteo femoral, mas o glúteo máximo, normalmente, é o que reflete. No cavalo, a gente pode ter glúteo médio, glúteo femoral, e no semitendinoso são os mais comuns a gente ter esse reflexo de dor na sacroiliaca. Então, aqui a gente já viu aqui um exemplo no cavalo, uma palpação, um cavalo com lesão sacroiliaca, aqui do lado esquerdo, com dor no músculo glúteo femoral, no músculo glúteo médio, inclusive com atrofia. Então, vocês conseguem ver na palpação como a mão afunda no glúteo, né? Ele tinha uma atrofia de glúteo visível e também muita dor à palpação. Aqui um outro caso, uma outra égua com lesão. Ela tinha dor mais na musculatura posterior de coxa, embora fosse um animal de salto, né, apresentava um pouco de dor, reflexo de dor nessa região. Aqui eu gosto de palpar os processos espinhosos sacrais, então, ó, S2, S3, S4 e S5. Esse era um cavalo de lesão traumática, então ele teve uma queda e tinha lesão em praticamente todas as estruturas de pelve e com dor em toda a musculatura. Também é importante a gente fazer a palpação transetal, normalmente, claro, faz ela na sequência, faz junto com o exame ultrassonográfico, né? Onde a gente vai palpar não só as estruturas ósseas, é óbvio, né? Toda a linha óssea de ilho, isco, então nós conseguimos palpar aqui no sacro, na pelve, nós conseguimos palpar a porção ventral do sacro, inclusive, né, o promotório aqui na região da articulação sacroiliaca, da lombosacra. Nós conseguimos palpar levemente corpo do ilho, principalmente os animais que não têm hipertrofia muscular. E se não tiver a bexiga muito cheia, até o assoalho aqui do pubis. A gente consegue palpar um pouco dessa estrutura. Mas, além disso, o que mais a gente consegue palpar nesses animais? Para quem é mais velho, eu, por exemplo, aprendi a palpar o pulso da artéria ilíaca, né? É uma arte perdida, não sei se vocês ainda aprendem a fazer isso, eu aprendi na minha graduação, mas hoje em dia, com o advento do ultrassom, a gente consegue ver se não tem fluxo na ilíaca, mas a gente consegue palpar o pulso das artérias ilíacas, né? E também o músculo psoas maior, menor, né? Normalmente o que a gente palpa é o psoas maior. Então, na palpação transetal, é uma palpação que eu faço com frequência, palpação do músculo psoas maior e psoas menor. A gente palpa esse grupo muscular e quando ele entra na pelve, principalmente o psoas maior, que ele vai entrar, a gente não vai sentir hipertrofiado e dolorido, né? Não é incomum a gente encontrar um músculo de um tamanho do lado direito, por exemplo, aumentado, e do lado esquerdo, né? Isso não é incomum mais com lesão sacroiliaca. Com qualquer lesão de pelve, na verdade, né?
E, além disso, eu gosto de fazer alguns testes de mobilidade, embora a articulação sacroiliaca se movimente muito pouco, tá? Eu gosto de fazer, tentar evocar dor através dessa mobilidade, onde a gente vai avaliar a quantidade de movimento e se o animal sente dor. Principalmente se sente dor, porque avaliar o movimento, eu baseio muito meus exames no exame quiroprático, mas para sentir alteração de movimento não é fácil. Não é simples, porque se movimenta pouco. Então, a gente vai fazer os testes de flexão e extensão, principalmente flexão, e a lateroflexão, rotação. E aí a gente precisa, né, dividir, caso o animal não faça o movimento, por que ele não faz, principalmente a flexão. Se ele não faz porque não quer, ou seja, ele sente dor, ou não faz porque não pode, ou seja, mecânico. Ele tem um problema mecânico que o impede de movimentar. Então, é sempre importante saber essas respostas. A primeira mobilidade que eu faço é a rotação axial, é a maior movimentação do cavalo, onde a gente vai avaliar se o animal faz a rotação de pelve ou se ele sente dor nessa movimentação. Então, aqui, um cavalo que ele sente dor, começa a fazer a mobilidade, ele tira a patinha do chão, protegendo. Essa é uma reação natural do animal com dor, tirar o membro do chão, para parar de fazer a pressão em cima da articulação sacroiliaca, e aí do outro lado, vocês veem que eu faço o balanço desse lado, mas mesmo assim ele continua com o outro pé fora do chão, ele sentiu dor, sentiu bastante dor. Tá? E no membro que eu estou fazendo a rotação, ele não reclama. E pode parecer que não, mas a gente consegue movimentar sim, tá? A articulação sacroiliaca. Eu trouxe até esse trabalho, né, que foi publicado aqui pela Goff, onde mostra, por ultrassonografia, fazendo uma pressão nos tubers, né, coxal e sacral, que é possível sim, que durante a movimentação a gente tem uma deformação do ligamento sacroiliaco dorsal, porção dorsal, o que mostra que sim, tem uma movimentação da pelve em relação do sacro nessas mobilidades. Outra movimentação que eu gosto de fazer é extensão e flexão. Isso pode ser feito de duas maneiras, ou com uma pressão no sacro, forçando o sacro para ventral, ou junto com a flexão lombosacra. Quando eu faço esse estímulo na base da cauda, o cavalo ele vai flexionar a articulação lombosacra, e normalmente no final da flexão, do meio para o final, ele também envolve a articulação sacroiliaca. Então, aqui mostrando a pressão no sacro, tem que ver o conforto do animal, como ele reage, se ele permite esse movimento. No caso, esse animal aqui está deixando fazer bonitinho. E hoje a gente faz a flexão. A flexão é feita na base da cauda. Aqui um animal normal. Né? Eu sempre gosto de fazer a extensão da lombosacra e depois refazer. Lembrando que a flexão sacroiliaca ela acompanha a flexão lombosacra. Aqui um animal que ressente a flexão lombosacra e, consequentemente, a sacroiliaca também, bastante desconfortável com o exame. E aqui um outro animal que, por mais que eu estimule, e veja, gente, o cavalo, ele não resiste a esse estímulo. Ela tenta fazer, só que o que ela faz? Ela joga a flexão toda para a tóraco-lombar, vocês conseguem ver? Em vez de fazer a flexão na articulação lombosacra, ela joga na tóraco-lombar. Essa era uma égua que entra no caso de não pode. Ela tinha uma fibrose extensa do glúteo médio, então ela não conseguia fazer essa flexão lombosacra. Sempre importante a gente observar, como no caso dessa égua, se a flexão ela vem na foto de cima, se ela vem da articulação lombosacra, ou se, como na foto de baixo, ela vem, o cavalo tenta enganar a gente fazendo uma flexão tóraco-lombar. E por último, faz é a lateroflexão, também duas formas de fazer. Eu gosto de fazer as duas, na verdade. Eu seguro um membro e empurro o cavalo,
movimentando o membro contralateral que está apoiado no chão, ou fazendo a movimentação do sacro, segurando a base da cauda e o túber sacral. Então, eu faço de um lado e faço do outro. Fazendo esse movimento, empurro o túber sacral e puxo a base da cauda para tracionar o sacro na minha direção. Então, aqui mostrando um cavalo, de um lado ele sente dor, ó, a hora que eu dou os puxões, ele se mostra incomodado, não gosta do exame, né, reage. E do outro, fazendo o mesmo exame, com a mesma força, o cavalo não reage. Olha a diferença de reação entre um lado do cavalo e o outro. Eu dou uns tranquinhos mesmo, porque não é fácil, viu, gente? Não é fácil deslocar o sacro do cavalo em relação à pelve. Aí, para empurrar o cavalo, eu levanto o membro no meio do exame da pelve e empurro o cavalo de um lado para o outro, fazendo esse movimento de pêndulo, para ver se ele reage. Alguns cavalos, na hora que a gente começa a fazer essa movimentação, eles reagem, tiram o pé, não deixam mais, saem do exame. Ainda bem que não dão coice, a maioria, pelo menos. Além disso, a gente tem que ver o exame em movimento, né? Passo, trote, marcha, galope. O galope é o melhor andamento para ver a lesão sacroiliaca por causa do apoio. É um momento em que o cavalo ele faz um apoio monopedal com os pélvicos, e aí a tendência do cavalo é evitar esse apoio monopedal, para não colocar todo o peso sobre uma articulação sacroiliaca. E também trabalhando, pedindo para mostrar qual que é o problema do cavalo. Então, eu também gosto de recuar para causar a flexão sacroiliaca junto com a lombosacra. É importante para a gente ver a movimentação desse cavalo e se ele tem restrição nesse movimento, até para depois no tratamento. Então, não basta também diagnosticar a lesão sacroiliaca, a gente precisa ver tudo mais que está envolvido para ajudar no tratamento. Então, aqui recuando na mão, ó, normal. A gente pode fazer o cavalo recuando tanto na mão quanto montado. E aqui um cavalo que se recusa, né? Tinha lesão lombosacra, sacroiliaca, com dificuldades para recuar. O cavalo galopando é sempre bom observar, então o que a gente pode ver é a presença do galope de lebre, ou pouca dissociação dos membros pélvicos, né? Quando o cavalo ele evita fazer, inclusive esse cavalo, ele está evitando, né, de deixar um membro pélvico só apoiado, então ele acaba fazendo o chamado galope de lebre. Na marcha também, a gente vê em pequenos círculos, esse é um cavalo que tinha lesão sacroiliaca, né, entre outras. A hora que reduz o círculo, ele começa a mancar. Na marcha, a gente tem, teoricamente, um momento de apoio monopedal do membro pélvico de dentro do círculo, mas não, normalmente os cavalos eles vêm já dissociando pouco. Aqui um outro exemplo, um animal galopando de um lado, até com a movimentação boa, e para o outro lado, fazendo o galope de lebre. Então, um lado. Opa, parou o filme aqui. Peraí. Um lado, até com uma dissociação de membros pélvicos, e do outro, fazendo com mais dificuldade, até evitando galopar, né? Evitando galopar com o membro esquerdo para dentro. Né? E é interessante esse caso, que esse cavalo era um cavalo de laço, né? Eu até gostaria de falar, e por quê? Porque normalmente, quando a gente examina a articulação sacroiliaca, a gente vai atrás do membro, a gente sempre examina o membro de fora no galope, porque é o membro de fora que faz o apoio unipodal. Né? Relembrando aqui o galope, ele vai ter essas fases no círculo, então fazer a mão que lidera sozinha, depois o pé liderando, e em seguida a diagonal com o pélvico de dentro do círculo e a mão e o torácico de fora do círculo.
Então, é o pélvico de fora que vai gerar mais força, que vai suportar mais força. No entanto, esse cavalo, ele tinha uma lesão sacroiliaca esquerda, a gente vê que o pior dele é quando o esquerdo está para dentro. Né? E aí vem uma pequena lição. Raramente o cavalo vai ter só lesão sacroiliaca. Então, pensando só em biomecânica, o óbvio seria esperar que o cavalo piorasse no galope, no círculo, com o pé esquerdo, ou com o pé que está envolvido na articulação com a lesão sacroiliaca, mancasse mais. Mas esse cavalo fazia o contrário, porque ele também tinha uma lesão coxo-femoral, que era mais dolorida, do lado direito. Então, a biomecânica ela é muito boa, no entanto, dificilmente a gente vai encontrar um cavalo apenas com a lesão sacroiliaca. Esse mesmo cavalo, tá? Que a queixa dele é que ele saía para o lado na hora de desbarrar. Vocês estão vendo como ele protegia para a esquerda? Então, aqui, ó. A hora que ele vai frear, ele vira para a esquerda. Essa era a queixa do cavalo. Ele não conseguia levar o cavalo reto. Aí, em vez de ele ir para frente, ele saía para a esquerda. E daí que veio a lesão sacroiliaca dele. Ele tem um problema grave na coxa femoral direita. E para proteger a articulação coxofemoral, ele passou a jogar durante o esbarro toda a força dele na perna esquerda, lesionando a articulação sacroiliaca. Essas aqui são as imagens do cavalo, onde a gente vê, né, uma lesão do ligamento sacroiliaco dorsal. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar o laser. Então, lesão do ligamento sacroiliaco dorsal, do lado esquerdo. A lesão da articulação coxofemoral direita, né? A linha está muito ruim aqui, a linha óssea articular da articulação coxofemoral. E também com uma lesão no exame transetal da articulação sacroiliaca esquerda associada a essa lesão do ligamento, devido à sobrecarga pela lesão da articulação coxofemoral direita. E a articulação sacroiliaca direita, bonitinha aqui, dá para ver muito bem. A gente vai entender melhor essas imagens mais para frente. Tá? Justamente agora. E a gente vai falar sobre diagnóstico por imagem. Então, a gente faz todo o exame, vê os pontos de dor, vê a associação entre movimento do cavalo, cobertura muscular, alongamento e a sintomatologia clínica, e aí a gente passa para o exame por imagem. Né, para fazer o exame da articulação toda, ligamentos e articulação, a gente utiliza o linear para o ligamento sacroiliaco dorsal, a setorial também gosto de usar para o ligamento sacroiliaco dorsal, e a linear transretal, fundamental o exame direto da articulação sacroiliaca. Bom, então a gente vai fazer o exame dos ligamentos sacroiliaco dorsais e das articulações sacroiliacas. Então, aqui no exame ultrassonográfico, a gente vai fazer o ligamento sacroiliaco dorsal, né, que a gente vai do túber sacral aos processos espinhosos. Ele é superficial, né, fica mais ou menos de 4 a 7 centímetros, então a gente consegue usar o transdutor linear. A gente faz a vista cranial, média e caudal. As duas imagens que eu uso mais é a caudal e a cranial, mas depende, é claro, da lesão e do animal. Na região cranial, eu gosto de começar com o transdutor setorial, onde a gente vai conseguir, porque eu consigo comparar os dois ligamentos, colocar na mesma imagem os ligamentos, então para mim isso fica muito legal. Então, aqui eu vou mostrando para vocês. Deixa eu passar no iPad, fica melhor. Então, aqui a gente tem túber sacral, ligamento sacroiliaco dorsal, porção dorsal. Tá? Então, é esse ligamento que a gente vai examinar no exame com o transdutor setorial. A gente pode passar com o setorial e depois, se uma lesão, aí eu gosto de passar para a imagem do linear.
O linear, ele dá mais informações, ele tem mais qualidade de imagem, aí tanto nas vistas longitudinais como transversais, mas eu só utilizo a imagem transversal setorial caso eu desconfie ou caso já encontre alguma lesão no setorial, tá? A gente também pode fazer a imagem da região caudal do ligamento sacroiliaco. Vou mudar aqui para o iPad. Então, aqui a gente está na região caudal, já próximo ao processo espinhoso do sacro. Então, a gente tem aqui, ó, o processo espinhoso do sacro está aqui. Ele é maior, mais tuberoso nessa região. E em cima dele, o ligamento sacroiliaco dorsal, aqui esquerdo e direito. Né? A imagem direita, o lado direito, o lado esquerdo, o lado esquerdo. Ligamento sacroiliaco dorsal, porção dorsal. Né? Então, essa é uma imagem até relativamente simples de ser obtida, né, nessa porção caudal. Além disso, né, um dos exames mais importantes é o exame transretal. Né, ele é fundamental, porque a gente vai conseguir ver a superfície articular da articulação sacroiliaca, a superfície óssea. Né? E eu gosto de utilizar, né, no exame transretal, eu sempre sigo uma sequência para não me perder. E essa sequência é articulação lombosacra, forames intertransversos, articulação sacroiliaca. E eu vou mostrar para vocês essa sequência. Nessa, então, a gente vai fazer esse sistema para encontrar articulação lombosacra, forame intertransverso lombosacro, forame sacral ventral entre S1 e S2, e aí, enfim, articulação sacroiliaca. Eu sempre utilizo essa, já me habituei, eu faço isso já automaticamente. Então, eu sempre vou entrar com o meu transdutor para conseguir a imagem da articulação lombosacra. Né? Na articulação lombosacra aqui, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa imagem. Venho lateral até encontrar o forame lombosacro, forame intertransverso lombosacro, que vai ter essa imagem. Eu vou também discutir aqui nessa imagem o que a gente tem dela. É o forame acompanhado do nervo ciático, ou nervo isquiático. Então, aqui a gente tem o forame intervertebral, intertransverso, e aqui o nervo isquiático saindo desse forame. Tá? Então, essa é uma imagem importante dela. A gente vai caminhando caudalmente para chegar no segundo forame, o forame intervertebral entre S1 e S2. Então, aqui o forame, essa é um tipo de imagem, a gente consegue imagem das mais diversas formas, e a gente tem que ver o ramo do nervo isquiático também saindo. São raras as lesões nessa raiz nervosa, a utilidade de encontrá-la é só para ela ser um caminho para a sacroiliaca, porque é só movimentar para o lado transdutor, e aí sim a gente tem a articulação sacroiliaca, linha óssea do osso sacro, linha óssea do osso íleo, articulação sacroiliaca e artéria gluteal cranial. Tá? Lembra que eu falei para guardar a artéria gluteal cranial. Essa articulação sacroiliaca, então, a gente palpa, é o promotório, a gente vai ter essa imagem, linha óssea de S1, linha óssea de S2, de L6, entre elas o disco intervertebral. Achei ela, vou para a lateral e encontro o forame intervertebral. Então, aqui, ó, articulação lombosacra. Vou para a lateral, vou para o primeiro ramo nervoso, então vou vir aqui para o forame intertransverso lombosacro, fazer essa imagem, que a gente já viu, e depois aqui, e depois descer para o próximo forame, o forame ventral entre S1 e S2, e encontrar forame e nervo isquiático saindo desse forame, para então ir para a lateral e encontrar a articulação sacroiliaca. Para entender o ultrassom da articulação sacroiliaca, que tem um desenho, deixa eu colocar aqui tem a articulação sacroiliaca, então a gente vai ter linha óssea
do osso sacro, linha óssea do osso sacro, linha óssea da asa do ilho, linha óssea da asa do ilho. Artéria gluteal cranial, artéria gluteal cranial, e aqui, articulação sacroiliaca. Tá de ponta cabeça, porque no transdutor vai aparecer a imagem de ponta cabeça, então é bom a gente ir acostumando com essa imagem aqui, ao contrário da articulação sacroiliaca, tá bom, gente? Então, articulação sacroiliaca. Então, aqui mostrando, né, a articulação, mais uma vez, os detalhes, mudar novamente para o iPad. Aqui, linha óssea do sacro, linha óssea do ilho, artéria gluteal cranial, eu gosto de deixar ela assim bem aberta, e aqui a articulação sacroiliaca. Limpando a imagem, essa é a imagem que a gente vai ter, tá? Da articulação sacroiliaca. Outra técnica de diagnóstico por imagem que eu gosto bastante é a termografia. Ela não é fundamental, mas em muitos casos ajuda, né, no diagnóstico. Esse aqui é um animal, né, com problema neurológico, mostrando a pelve fria. Normalmente, o que a gente vai encontrar na termografia, nas lesões sacroiliacas, né, caudal de lombar e sacroiliaca, são as áreas frias na região da pelve. Então, a gente vai ver aqui áreas frias, peraí, deixa eu pôr o apontador. Lembrando que o glúteo médio, né, as superfícies convexas são mais frias no cavalo, mas a gente consegue ver a simetria entre um lado e o outro nas duas imagens, né, grande associação com alterações sacroiliacas. Aqui um outro exemplo do animal que sentia muita dor, inclusive tinha dificuldade de movimentação de cauda por causa de uma lesão lombar caudal e sacroiliaca. E é bem interessante a gente fazer essa termografia. Essa foi a pior termografia que eu já fiz na minha vida, assim, que eu vi a imagem, pior imagem. Fazer o antes e depois do tratamento. Né? Então, o proprietário ele entende muito bem, é bom para documentar e fica bem claro como houve uma alteração no tônus vasomotor desse animal. As áreas frias são normalmente associadas à dor. Né? Então, dor, vasoconstrição periférica, área fria. Aqui um outro exemplo, também do animal com lesão sacroiliaca, né, lombar caudal, principalmente sacroiliaca, bem fria a pelve. Bom, passado então das técnicas de diagnóstico por imagem, falar sobre as lesões associadas à articulação sacroiliaca, vou falar das duas principais, que é de tecidos moles, as lesões do ligamento sacroiliaco dorsal, normalmente associadas à osteoartrite, elas normalmente são o começo da osteoartrite. Quando elas existem, a gente precisa procurar a osteoartrite, tá? E na parte de lesões osteoarticulares, eu vou falar da osteoartrite sacroiliaca. As lesões sacroiliacas, então, elas podem ser insidiosas ou agudas, né? O que é insidioso, crônicas, por exemplo, animais de adestramento vão lesionando a articulação aos poucos, ou agudas, o que acontece nos animais de apartação. Então, já todos os traumas, todas as lesões agudas sacroiliacas de luxação, eu atendi, foram em animais de apartação. Esportes com grande rotação, e aí entra corrida, apartação, tambor. E esportes com propulsão, então laço, as provas de crioulo, cavalo crioulo, animais de salto pode acontecer também, se o animal não estiver bem equilibrado. Essa é uma classificação, né, desse trabalho Talage com Denoir, das alterações sacroiliacas. Eu acho que não tem necessidade da gente graduar clinicamente, assim, no dia a dia, porque o que importa é tem alteração e tem a reação clínica e tem a dor. Trata, independente se é grau 1, 2 ou 3, até porque tem cavalos que reagem com grau 4 que não sentem tanta dor e cavalos com grau 1, 2 que tem muita dor. Relevando o som da nossa articulação sacroiliaca, né, sacro, supercícia do sacro,
Mostrando aqui também um ponto de lesão sacroilíaco. Olha aqui a proliferação, essa aqui é uma peça anatômica da tese também da Mônica. E essas são algumas imagens de lesão sacroilíaca. Então, a gente consegue ver, deixa eu ver aqui, vou mudar para o iPad, porque eu consigo desenhar. Então, aqui olhando a articulação sacroilíaca, aqui eu tenho uma normal novamente, né, linha óssea do sacro, linha óssea do ilho. Aqui a gente consegue ver a linha óssea do sacro, eu vou mudar a cor, com o osteófito, então, ó, linha óssea do sacro, aqui um osteófitozinho, linha óssea do ilho, linha óssea do sacro, linha óssea do ilho, ó, e a presença de osteófitos, linha óssea do sacro, um monte de coisa, linha óssea do ilho. Então, grande proliferação. Inclusive, esse animal era palpável a proliferação da articulação sacroiliaca, era palpável. Tá? Impressionante esse cavalo. Né? Então, a gente vê que a gente pode ter diversas lesões. Passando para a próxima, mesma coisa. Essa aqui é uma foto, essa primeira aqui é uma foto que eu guardo com bastante carinho, porque é linha óssea do sacro, linha óssea do ilho. Então, a gente consegue ver efusão articular. Olha, foi a única foto de efusão articular que eu tenho da articulação sacroiliaca. Aqui, novamente, ó, linha óssea do sacro, um pouco pronunciada em relação ao ilho, sobreposta. Mesma coisa aqui, linha óssea do sacro, um ponto hiperecóico aqui, ilho. Nossa, aqui eu não faço nem ideia do que seja, vamos passar. Me perdi aqui. Linha óssea do sacro, osteófitos, irregularidades ósseas, linha óssea do ilho, linha óssea do sacro, linha óssea do ilho, com algumas proliferações, linha óssea do sacro irregular, osteófitos, irregularidade na borda do ilho, linha óssea do sacro, linha óssea do ilho e vários pontos hiperecóicos com grande irregularidade da articulação sacroiliaca. Então, aqui a gente consegue ver, que existem diversos tipos de lesões. Nem todo cavalo é fácil de realizar essa imagem da articulação sacroiliaca, não é simples, tá? Até, principalmente nos animais que têm a hipertrofia do músculo psoas maior. Quando ele tem essas lesões, fica muito difícil. Aqui alguns outros exemplos, mais alguns, aqui de uma proliferação bem evidente, são todos do mesmo animal, mostrando que a gente pode ter lesão de um lado e não do outro. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, proliferação óssea, do lado direito, articulação normal. Do lado esquerdo, tem proliferação óssea, mas nem se compara ao lado direito. Então, o mesmo animal, essas lesões da articulação sacroiliaca, elas podem, sim, ser unilaterais, e acontecem com frequência unilaterais. Tá? Aqui mostrando, né, esse aqui é do artigo da Goff também, mostrando as alterações sacroiliacas, alterações pós-mortem. Ela é do grupo de estudo do professor Jeffcott, lá da Austrália, e ele é patologista. Então, ele tem muitos trabalhos com peças anatômicas e achados patológicos de animais com problemas de pelve e coluna. Então, são bem interessantes os trabalhos dele. Então, aqui a gente consegue ver algumas lesões associadas a cavalos com osteoartrite sacroiliaca. Bem interessante esse trabalho. Tá? Das lesões de tecidos moles, né, do ligamento sacroiliaco dorsal, essa lesão pode ser pelo exercício, e isso normalmente vem associado à instabilidade muscular. O músculo ele é responsável por 70% da estabilidade da região da pelve e da coluna. Tá certo? E se falha a musculatura, os ligamentos ficam sobrecarregados, o que vai ocorrer uma lesão nesse ligamento e causando instabilidade na articulação sacroiliaca. E também podem ser lesões traumáticas. Né? Esse trabalho também é bem interessante, onde foi feita a mobilidade da articulação sacroiliaca, do ilho em relação ao sacro, com os ligamentos sacroiliacos intactos e com os ligamentos sacroiliacos incisados. A movimentação em graus com os ligamentos intactos
barras vermelhas, com os ligamentos incisados, rompidos. Olha como aumenta, né, que é eixo XYZ com relação a usando o eixo da mão, né? Então, quando a gente faz essa posição com a mão, quando gira o dedão, peraí. Essa é a regra da mão direita. Então, eixo X, Y e Z, gira no eixo X, gira no eixo Y e gira no eixo Z. Tá? Então, são esses movimentos que estão aqui no gráfico. Opa! E a gente vê como aumenta em todos, principalmente no movimento lateral, que dobra praticamente a movimentação da articulação sacroiliaca. Então, muito importante os ligamentos nessa articulação. Então, aqui a gente tem dois lados do mesmo animal, esse aqui é um caso clínico. Olha o ligamento do lado esquerdo, a diferença entre a aparência do ligamento normal, né, linha óssea do tuber sacral liso, e olha do lado direito. Esse aqui é um animal com trauma, como está irregular a tuberosidade sacral, né, e lesão do ligamento nesse cavalo. E isso, quando a gente associa no lado que o ligamento está normal, a articulação sacroiliaca dele está normal, no lado que o ligamento está lesionado, já a articulação sacroiliaca não tem uma aparência tão saudável. Então, há alta relação entre lesão do ligamento e osteoartrite sacroiliaca. Outro exemplo, esse cavalo, né, onde a gente consegue ver aqui o ligamento do lado direito pior, com uma aparência pior do que do lado esquerdo, diferente, com redução de ecogenicidade, menos homogêneo. E aí, quando a gente vê a articulação sacroiliaca, a mesma coisa. Nesse lado está até bem, está até boa a articulação, linha óssea do sacro, linha óssea do ilho, e do outro lado, o lado da lesão de ligamento, proliferação na articulação sacroiliaca. Então, sempre que encontrarmos lesões no ligamento, vale a pena examinar também transretalmente a articulação sacroiliaca. E por último, né, por fim, falar do tratamento. O tratamento ele será tão bom quanto o seu diagnóstico. E o que a gente sempre quer para os nossos cavalos é o máximo de conforto no menor tempo possível, não tem como negar. E o tratamento ele vai depender de um diagnóstico preciso, então sempre que a gente for pensar, a gente precisa ver tudo isso. Então, diagnóstico preciso, trabalho em equipe, muitas vezes os problemas de coluna são atendidos por quiropratas, acupunturistas, então trabalhar em equipe com o clínico, e o inverso também é verdadeiro, o clínico com o pessoal da terapia complementar. Conhecimento anatômico, biomecânico, fisiológico e neurológico, fundamental, e individualidade. E isso tudo vai reger nosso tratamento. Os medicamentos, os anti-inflamatórios não esteroidais e miorrelaxantes. Dos anti-inflamatórios, normalmente o cavalo já vem com histórico de não ter funcionado o tratamento. Eu coloco aqui, eu utilizo só pós-infiltração sacroiliaca, porque muitos animais ficam muito doloridos. Agora, um tratamento que eu gosto mais são os miorrelaxantes. Né? Muitos animais, como tem um reflexo de dor muscular, vão estar muito doloridos, com a pelve toda travada, a musculatura toda travada. Então, eu gosto muito de utilizar. Né? Aqui no Brasil, o que eu mais utilizo é o Coltrax, é o mais fácil de encontrar em qualquer farmácia que a gente encontra, passo oral, na dose máxima por 4 a 5 dias. Nas infiltrações guiadas, né, eu utilizo corticoides, né, só corticoide, não utilizo nenhum outro tipo de medicamento. Dos principais medicamentos que eu uso, eu prefiro sempre a metilprednisolona. Eu uso 40 miligramas por ponto. E se faço com a triancinolona, essa dose aqui é da coluna. A triancinolona eu faço 10 a 20 miligramas por ponto. E isso vai depender do que mais o cavalo precisa ser infiltrado. Normalmente, esse exame da pelve ele faz parte do exame da coluna e normalmente eu tenho que fazer infiltrações cervicais, toracolombares também. Não é raro ter que fazer isso. Ou se não, quando eu vou parcelar essas infiltrações, tem uma certa frequência nos animais obesos, eu prefiro parcelar
fazer 1 ou 2 infiltrações por vez, eu utilizo 20 ou 10 miligramas por ponto, né? O mais comum. Betametasona também eu utilizo, tá? 5 miligramas normalmente por ponto. Para fazer a infiltração sacroiliaca, a gente vai precisar de agulhas, né, de 15 a 25 centímetros. Eu utilizo as de 20, eu tenho como padrão sempre ter as de 20, porque me facilita, serve para a maior parte das infiltrações. A gente pode utilizar abordagem cranial e caudal para articulação sacroiliaca. 5 a 10 ml por ponto, eu gosto na caudal 5, na cranial 10, né? Eu utilizo corticoides, não utilizo neurolíticos, eu não tenho a coragem, é muito próximo às raízes nervosas para utilizar neurolítico, nem faço bloqueios anestésicos também. Faço a técnica guiada por ultrassom, eu não tenho a prática de fazer a infiltração sem ser guiada, e infiltro em cada articulação afetada, né? Esse aqui é um trabalho em humanos mostrando, sair um pouco aqui desconfigurado, mas mostrando que a infiltração que a gente faz na sacroiliaca do cavalo, ela é periarticular, né? Ela é periarticular. Então, esse trabalho aqui em humano está mostrando que não tem problema, que inclusive a periarticular tem uma maior taxa de sucesso, uma maior taxa de alívio de dor do que a intraarticular. Então, apesar de ser uma técnica periarticular, ela tem grandes resultados. E aí a gente vai, as 2 abordagens que eu faço, guiadas por ultrassom, a abordagem cranial e a abordagem caudal, né? Na abordagem cranial, a gente tem essa vista, aqui, deixa eu pegar aqui o apontador, a gente vai infiltrar nessa região, no ligamento sacroiliaco interósseo, e na ventral a gente vai colocar nessa porção também no ligamento sacroiliaco interósseo, tá? Sacroiliaco interósseo. Aqui, mostrando onde a gente vai infiltrar, então aqui, por que eu gosto? A abordagem que eu mais utilizo é a abordagem cranial, porque nessa infiltração eu já consigo fazer infiltração da articulação sacroiliaca e lombosacra de uma vez, porque eu infiltro aqui no ligamento interósseo. Raramente eu vejo lesões de sacroiliaca sem lesões de lombosacra, né, se for o caso, mas eu costumo usar sempre a abordagem cranial, porque eu acho ela mais segura. Quando eu uso em altos volumes, eu uso acima de 10, porque acima de 8 ml, nesse trabalho aqui, que a gente tem da Ingele do Hausler, a gente sabe que acima de 8 ml, a gente tem difusão por toda a região, então, articulação intertransversa, articulação lombosacra, então eu uso 10 ml para forçar realmente uma difusão do medicamento. Né? Aqui mostrando um caso em que o animal ele tem tanto a lesão sacroiliaca, então aqui a lesão lombosacra com irregularidade da articulação lombosacra e também a lesão das 2 articulações sacroiliacas. Também nesse mesmo trabalho de difusão, é interessante que nessa abordagem cranial, o crânio lateral que eles utilizaram, eles colocaram um contraste radiográfico, depois fizeram o raio-x da peça e viram que nessa abordagem cranial, o medicamento ele se espalha por toda a articulação sacroiliaca, então ela é suficiente para embeber toda a articulação. Na abordagem, então aqui as abordagens, abordagem cranial, essa é a imagem ultrassonográfica que a gente vai ter, linha óssea do osso ilho, linha óssea dos processos transversos lombares, e na abordagem caudal, linha óssea, a gente vai fazer, aqui está com o transversal sacro, e linha óssea do ilho, entre as 2, articulação sacroiliaca, na região do ligamento sacroiliaco interósseo. Alguns problemas, né? Cuidados com a técnica da abordagem cranial, essa é a posicionamento certo, onde a agulha deve cair. Então, a gente pode errar, principalmente quando a gente não consegue guiar claramente nos animais gordos ou quando a gente faz com pelo e no glúteo médio. Aí o problema é não funcionar, e para mim não funcionar é um problema muito grave. Você foi fez tudo que tinha que fazer com o cavalo,
consulta, gastou um tempão nesse cavalo para chegar na hora, não funciona a tração, você errar, não ter certeza do que fez, acho péssimo, tá? Outros erros. Ir para caudal articulação sacroiliaca, aonde a gente pode encontrar ramo do nervo isquiático e artéria gluteal caudal, tá? Isso pode causar muito problema. Então, aqui, a articulação sacroiliaca, um corte anatômico, né? A gente tem a asa do ilho, a asa do sacro, e aqui L6, L5. Tá? Essa aqui é a imagem ultrassonográfica. A gente vai entrar com a agulha aqui. Essa é a imagem ultrassonográfica, entrar com a agulha aqui. Tá certo? Muito simples essa infiltração tecnicamente. Então, asa do ilho, processo transverso lombares, agulha entrando nessa direção. Isso aqui é numa peça anatômica, por isso está tão paradinho assim. Com essa agulha é até fácil de ver. Na abordagem caudal, os problemas que os cuidados com a técnica que a gente precisa ter, principalmente, aqui é o local correto de infiltrar, é fazer uma localização inadequada, passando reto, podendo até entrar no canal, vertebral é mais difícil, mas pode acontecer, as coisas difíceis acontecem. Atingir a artéria gluteal caudal e nervo isquiático, ou até invadir o reto, causando abscessos, né, na remoção da agulha. Essa é um corte anatômico também da região da infiltração da articulação sacroiliaca pela porção caudal. Então, aqui, ó, sacro, asa do ilho, ligamento sacroiliaco interósseo. É aqui que a gente vai entrar com a agulha. Essa é a imagem ultrassonográfica. A gente vai entrar aqui com a agulha. E com um pequeno movimento de transdutor, a gente pode cair nessa região, que é quando está separado o sacro do ilho, e já próximo a eles, olha, a artéria gluteal caudal e nervo isquiático. Entrando aqui, a gente vai pegar uma ou mais dessas estruturas, além de entrar já no reto também do cavalo. Então, essa é a imagem, quando tem o sacro, o espaço com o nervo, vísceras e o ilho. E eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, eu estou com o transdutor no mesmo lugar, ó, local correto, local errado. Lugar correto, local errado, com um pequeno... Isso, gente, essa movimentação, essa imagem é feita com uma pequena movimentação do transdutor. Pequena movimentação. Tá? Nem tirei do lugar, só inclinei. E a gente consegue fazer esse estrago. Então tem que tomar muito cuidado com essa filtração caudal. Eu não utilizo com frequência essa infiltração. Tem relato de outras técnicas, a técnica não guiada por ultrassom. Eu prefiro usar guiada, normalmente já estou fazendo o diagnóstico do cavalo com ultrassom, mas tem seu valor, porque tem cavalos que a gente não consegue ver. Gordo. E gordo mais pelo, praticamente impossível de ver a articulação, a linha óssea do saco. E tem essa também, né, que é descrita nesse artigo da EP aqui, do Mitchell, que faz nos processos transversos do sacro, mas veja, aqui o meu receio é que é muito próximo também naquela região onde a gente não tem que tomar cuidado para não colocar a agulha no nervo isquiático e a artéria gluteal caudal. Tá? Então, toma muito cuidado aqui com essa região. Cuidado, cuidado, cuidado. Só acontece com quem faz, né? Esse é um caso de um animal que ficou nessa posição após a infiltração sacroiliaca, não teve jeito, foi eutanasiado. Outras técnicas, mesoterapia, né? Essas injeções intradérmicas, né? Foi criada na França essa técnica, muito utilizada para problemas de coluna, né, onde se coloca pouca quantidade de medicamento para ter um efeito analgésico. Para fazer a mesoterapia, a gente utiliza as agulhas de 4 milímetros, né, de Lebel, 1 a 4 centímetros entre injeções, então a gente segue normalmente a distância do aplicador, a gente vai aplicar o
mais ou menos em cada cauda de 0,1 a 0,2 ml, vai formando as bolinhas, né? Entra 45 graus e aí a gente vai aplicar a chamada melange, que são as misturas, né, que existem várias. Eu particularmente não gosto de misturar muitas substâncias ao mesmo tempo, né? Maior problema, maior a chance de irritar a pele do cavalo. Normalmente eu faço solução fisiológica, lidocaína. Se ainda tiver margem para usar corticóide, eu uso. Se não tiver, não uso. Tá? Uso só lidocaína com solução fisiológica, que é suficiente para remover a dor do cavalo. Então, a gente faz um estímulo dos nervos epicríticos que, sedando eles na pele, eles vão bloquear a dor central na medula. As ondas de choque também são utilizadas. Eu não tenho experiência com as ondas de choque na articulação sacroiliaca. Inclusive, eu sei de pessoas que utilizam com sucesso. Eu acho que a articulação sacroiliaca é muito profunda, né? Eu não acredito que chegue uma quantidade grande de ondas de choque, mas tem pessoas que utilizam e dizem obter sucesso com a analgesia dos cavalos. Mas eu tenho experiência nos membros e na coluna, mas na articulação sacroiliaca eu não tenho. Né? A reabilitação dos cavalos com problemas sacroiliacos é fundamental, né, para reduzir as recidivas e reduzir a piora, evitar a piora. Então, ela é fundamental, né, porque a gente evita a atrofia ou reverte atrofias musculares, propriocepção, força, alongamento do cavalo. E aí, dentro da reabilitação, a gente tem de tudo. Tem a parte fisioterápica, não sou fisioterapeuta, né, sou cirurgiã, mas eu gosto que façam fisioterapia nos meus cavalos, em mim também. Gosto muito da fisioterapia. Gosto de trabalhar com fisioterapeuta, mas eu não faço. A kinésio, né, as bandagens elásticas, são ótimas para dores superficiais. Eu utilizo bastante para relaxamento. Normalmente, quando os animais vêm até mim, eles chegam com muita dor muscular por causa da viagem. E também servem para prolongar o estímulo. Então, os fisioterapeutas, os quiropratas utilizam muito para prolongamento do estímulo. E eu também gosto de usar para exercícios terapêuticos, colocando em um grupo muscular, colocando com bastante tensão para o cavalo se sentir incomodado. Então, ele se sente incomodado e acaba exacerbando o trabalho daquele grupo muscular. Aqui é um paciente meu, né, trabalhando com a kinésio, refazendo os exercícios terapêuticos que foram recomendados com a aplicação de kinesiotape. E aplica só para a hora do exercício, nesse caso. Está caindo. Quiropraxia, também excelente, né? Ela tem todo um trabalho neuromuscular e melhorar a mobilidade da pelve, melhorar a parte neuromuscular. Então, a quiropraxia é ótima, eu adoro. E, além disso, é importante que no nosso exame clínico a gente determine essas dominâncias musculares, se existe dominância. Então, se os cavalos eles estão com um grupo muscular mais ativo do que o outro, se são os posteriores de coxa, se são os anteriores, os craniais, né? Na verdade, posterior de coxa errado, porque o cavalo não tem o eixo anterior-posterior, mas os músculos caudais da coxa. Se eles são hipertônicos, encurtados, hipotônicos. E isso é importante a gente diagnosticar no nosso exame, porque mesmo que não sejamos nós que vão tratar isso, a gente precisa passar isso para o fisioterapeuta. Tá? Então, aqui algumas técnicas que eu gosto bastante. Os alongamentos. Né? Eu gosto muito de alongamento. O alongamento prepara a musculatura, melhora a mobilidade da pelve. Então, tanto as retrações como as protrações, a abdução de membro também, né? Lembrando que os adutores também são responsáveis pela estabilidade de pelve. Aqui mostrando um cavalo que sente dor, a abdução, ele tinha hipertrofia do músculo ilio-psoas, então sentia bastante dor. Nadar é caminhar na água. O nadar é um exercício cardiovascular. Eu particularmente não gosto para lesões de coluna e pelve, porque ele aumenta muito a mobilidade. Muitas vezes o que a gente não quer isso para esse cavalo. Caminhar na água tem o seu
reduz o impacto, aumenta o trabalho muscular. Adoro trabalhar com inclinação, né? Então tanto subir quanto descer. Tem que ver na subida, a gente trabalha flexão de lombosacra e sacroiliaca, na descida e extensão. Além disso, vamos trabalhar as musculaturas, né, trabalhar mais a musculatura da pelve nessas condições. Alguns exercícios do core, né, para fazer estabilidade da pelve e coluna torácica, toracolombar. Então, os mesmos exames são os tratamentos. Recuar, flexão pélvica, trabalhar com obstáculos, eu gosto bastante, né, que causa uma movimentação, alongamento dos músculos caudais da coxa, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, glúteo femoral. No treinamento, né, o cavaleiro nunca pode ficar parado em baia, gente. E isso é até bom, porque quando são lesões de pelve e coluna, deixar o animal solto no passo não resolve, muitas vezes piora a lesão, porque atrofia mais a musculatura e fica mais instável. Tá? Certo? Então, reabilitar o cavalo. Por fim, né, fim mesmo agora, o prognóstico. E vai ficar bom? É isso que o proprietário quer saber. Ele quer saber duas coisas: o preço do atendimento e se vai ficar bom. E isso tudo vai depender da tolerância do cavalo, do animal à dor, do tempo, né, do tipo de lesão. Então, se tem só desmite, sem a osteoartrite é melhor, se já tem osteoartrite, pior. A gravidade da lesão, e isso com relação à imagem e à clínica. O tipo de trabalho, a gente sabe que tem trabalhos que são piores, cavalos de laço, cavalos de apartação sofrem muito, né? Tempo de tratamento, quanto que eu tenho? Tem uma semana, um mês, um ano? Quanto tempo? Quanto mais tempo eu tiver, se eu tiver o tempo adequado, bem, mas muitas vezes não é a nossa realidade, a gente não tem, a gente tem uma semana, é a prova daqui a 3 dias, isso acontece com certa frequência. E por último, mas não menos importante, os recursos financeiros. É quanto a pessoa está disposta a gastar. Se ela pode filtrar, quiroprata, fisioterapeuta, acupunturista, perfeito. Tem onde colocar o cavalo para nadar, mas já tem de cavalos que a pessoa não tem dinheiro nem para agulha, precisa pagar parcelado. A agulha, precisa usar mais de uma agulha dessas de 20 centímetros aqui no Brasil está saindo a R$100 cada uma. Se usar duas, R$200 só de agulha. Então, depende, tá certo? No mundo ideal, era isso, então a gente trataria a lesão, restabeleceria a função neuromuscular e equilibraria o animal, mas a nossa vida real, infelizmente, é isso. É o manejo, muitas vezes é o manejo da dor, com alívio temporário a curto prazo, dependendo do calendário de competições e vida útil do atleta, né? Se a gente pegar um cavalo de corrida, né, corrida de quarto de milha, correndo com 1 ano, ele tem 2 anos, 1 ano de vida útil, ele não vai parar 6 meses, né? Então, tudo isso atrapalha quando a gente pensa lá em individualidade do animal, é tudo isso que entra nela, tá? E para encerrar, eu queria deixar aqui um take-home message, que diagnóstico é fundamental, que use suas ferramentas, então use o exame clínico, use os tratamentos disponíveis, não seja uma pessoa de um tratamento só, e que a falha no tratamento das afecções sacroiliacas vem de tratar a dor e não reabilitar, então só tratar a dor vai durar, curto a vida desse tratamento, não selecionar o tratamento adequado para cada caso, e também tratar sem diagnosticar, que a gente vê bastante, né, as infiltrações sacroiliacas feitas sem nenhum diagnóstico, só como exclusão. Então, tratar sem diagnóstico também vão levar a gente a insucesso. Tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, da palestra. Gostaria só de deixar aqui alguns recados aqui na UFV, né, onde a gente faz algumas pesquisas. Ótimo. Eu tenho algumas perguntas para você, Claro. Bruna. Athletic Horse gostaria de perguntar à doutora Bruna se ela, por rotina, costuma infiltrar a sacroiliaca e coxofemoral.
Não, não, depende. Eu trato que tem lesão, eu trato que tem dor. Tá? Se tem lesão coxofemoral com sacroiliaca, eu infiltro as duas. Mas se tem a lesão coxofemoral e não tem sacroiliaca, não. Eu trato a lesão, a dor do cavalo e aonde ele tem lesão. Não tem protocolo. Ok. Outra pergunta é opinião sobre revulsivos injetáveis. Você usa revulsivos em quantidade ml, deposita por ponto, em quais casos? Olha, eu já utilizei endesmites, né, crônicas, só, mas eu nunca injeções profundas, tá? Mas hoje em dia, assim, só se eu não tenho acesso, mas se eu tenho acesso, eu prefiro as ondas de choque, o shockwave, para tratar as desmites crônicas. Fora isso, eu não tenho experiência com revulsivos injetáveis. Ok. Animais com osteoartrite sacroiliaca, diagnosticados e infiltrados que não respondem tão bem ao tratamento, a infiltração deve ser repetida. Após quanto tempo isso pode ser feito? Olha, uma coisa que é importante é a gente fazer os tratamentos musculares, os alongamentos, os exercícios, porque só a infiltração realmente muitas vezes ela tem vida curta, tá? Então é importante no nosso exame clínico avaliar a musculatura, o que está alongado, o que não está. Você pode ver, pode examinar a musculatura da coxa do cavalo, sempre vai ter desbalanço. Ele sempre vai sentir dor em alguns grupos musculares. E esses grupos musculares, eles vão impedir a movimentação normal do cavalo. Então, se a gente não tratar os músculos, a parte neuromuscular, não adianta. Melhora apenas por um tempo. Agora, se for para reinfiltrar, eu vou reinfiltrar quando voltarem os sinais, né? 2 meses, 3 meses, 6 meses, dependendo do corticoide que a gente utilizar. Mas sempre que a gente pensar num insucesso, reveja a parte de reabilitação do cavalo. No mínimo, alguns exercícios de alongamento, de passagem sobre obstáculos para melhorar a mobilidade, tá? Porque a postura normal do cavalo, ela causa muito problema. E outra, sendo clínico, trabalha com quiroprata. É muito legal fazer o trabalho associado de infiltrações e quiropraxia. Funciona muito bem. No caso das lesões da articulação sacroiliaca devido à hipertrofia de iliozoas, qual seria a abordagem de tratamento? Olha, eu faço a infiltração e para hipertrofia de ilho-pessoas eu gosto de alongamento, fazendo a retração do membro, levando para trás, sabe, a posição do ferrador. E vai tracionando, no início o cavalo sente bastante dor, então a gente tem que ir com calma, e esse alongamento funciona muito bem, associado a meio relaxante. Tá? Eu já fiz infiltração do músculo ilho-pessoas, guiada por ultrassom, mas os resultados para mim foram semelhantes ao que eu consigo com o alongamento mais meio relaxantes. O alongamento é muito bom nesses casos. Arturo, abraço, Arturo. Ótimo. Só uma última pergunta. Não utiliza PRP ou células-tronco? Não, eu não utilizo. Eu sou uma pessoa muito simples, sabe? Eu utilizo corticoide, meio relaxante, é o que eu falei aqui, meio relaxante, corticoide, ácido hialurônico, por exemplo, infiltrações articulares, como coxa femoral, é isso. Então, eu sou uma pessoa de tratamento simples. Eu só estou vendo incríveis comentários para você. A gente é muito contenta, pessoal muito contente, uma palestra ótima, excelente. Tem previsão para cursos sobre coluna toracolumbal em 2020 ou 21? Olha, eu estou montando um curso online, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação, e provavelmente os cursos presenciais só voltem o ano que vem. Eu acho que essa é mais ou menos a previsão. Mas como tá tudo é uma época muito indefinida, né?
nos cursos online, pelo menos a parte teórica, escrevendo um livro também. E aí, acredito que em 2021 a gente volte com os cursos presenciais. Mas ainda não tem nada agendado dos presenciais. Perfeito. Ótimo, maravilhosa palestra, Bruna. Obrigada. Foi Eu que agradeço. espetacular. Tudo perfeito. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que eu me alonguei um pouco além, mas eu agradeço o convite. Muito honrada de estar aqui com vocês. Espero que eu tenha me feito entender. E se alguém tiver mais alguma dúvida, né, pode ir lá, eu vou até colocar aqui no Instagram, lá da Axial, me manda perguntas por e-mail também. Então fiquem à vontade e será um prazer ajudar vocês, conversar com vocês, trocar experiências, tá certo? Muito obrigada mesmo por todos. E obrigada pelo convite, Maria Fernanda. Amanhã a gente se vê no iStelp. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Desculpe, meu amorcito.